Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Muito bom que você tenha apertado o play para poder assistir mais essa reflexão sobre o livro de Jonas, que eu tenho compartilhado aqui com vocês e eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Não deixe de compartilhar, de mandar para alguém que você conhece, de enviar para um amigo ou para algum profeta fujão. Estamos meditando no livro de Jonas, no capítulo 1 especificamente, e hoje é o versículo 3 que eu quero já ler com vocês. Vamos lá. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus com verdade, né? E pedindo para que Ele possa sondar, porque muitas vezes o que nós estamos fazendo é fugindo em direção às mentiras que o nosso coração diz para nós. O que precisamos fazer, e hoje eu quero pensar um pouco sobre isso com vocês, que é abraçando a verdade de Deus sobre nossas vidas e chamado. Quando a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, para que Ele ministre e fale as nossas vidas, uma das coisas que vai acontecer é que luz é colocada no meio das trevas. A verdade é estabelecida no meio de um ambiente cheio de mentiras e enganos. Quando o nosso coração é exposto diante de Deus, luz e verdade do Senhor vêm sobre nós. Sendo expostos à verdade e à luz do Senhor, vamos nos deparar com várias coisas dentro de nós que entendemos e achamos que é verdade, porém não é. É Deus, com a sua verdade, que pode nos libertar. Jonas, ele toma uma decisão de fugir, ele tem uma palavra de Deus, Deus fala com ele e dá uma missão para ele, que é ir até o povo e pregar ali a mensagem de Deus. Ele resolve fugir de Deus. Ele, como se pudesse, ele toma uma decisão. Eu não vou em direção ao lugar onde Deus está me enviando. Eu vou para outro lugar, eu vou em direção oposta ao que Deus está falando. De forma intencional, ele compra passagem, entra num barco, num navio da época, e ele resolve fugir de Deus. Ele vai embora de Deus. Essa fuga de Jonas é muito parecida com a nossa realidade. Em vez de obedecer ao chamado de Deus, Jonas escolheu fugir. Quantas vezes não fazemos isso? Em vez de obedecermos o chamado de Deus, escolhemos fugir para longe do Senhor em direção oposta a Nínive, ao lugar onde Deus nos quer. E é interessante que a vontade de Deus, na maioria das vezes, é nos levar para um lugar onde nem queremos ir. Às vezes, quando chegamos lá, que o nosso coração se apaixona, mas é não fazer a vontade de Deus. Quando Deus fala conosco contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, contra o nosso coração, contra nossas verdades, enfrentamos nossa própria resistência, nos relutamos, e aí as ações, né, do nosso coração é parecida com as ações do coração de Jonas, que destaca aqui a luta para aceitar e abraçar a verdade de Deus. A verdade é que ele é profeta, a verdade é que ele tem uma palavra de Deus, a verdade é que ele precisa ir proclamar essa verdade de Deus. Essa é a verdade sobre a vida dele. Então, quando ela está desafiando as crenças, os desejos, a cosmovisão de Jonas sobre nacionalidade, sobre o próprio Deus, a sua teologia, ele toma uma decisão. Não é desse jeito que eu quero desenvolver o meu ministério. Não é desse jeito que eu quero viver a minha vida. Eu, nesse momento, vou fazer a minha vontade. Muitas vezes estamos pegando o nosso chamado, recursos enviados para nós para sermos profetas, e estamos gastando uma grana pesada, um tempo para fugirmos de Deus. Estamos indo para longe dele, estamos andando para longe da sua vontade, estamos tapando nossos ouvidos para não ouvir mais Deus falando conosco.
vamos fechando o nosso coração e nos protegendo de qualquer ação do Espírito para nos levar até o lugar que sabemos onde é, mas não queremos ir. E aí nós começamos a sofrer com isso. Isso é verdade. Eu já sofri com isso. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando. Mas sempre vamos perder do Senhor. Você nunca vai conseguir fugir dele. Você nunca vai conseguir ir para longe dele. Ele está em todos os lugares. Alguns pontos principais para a gente pensar sobre essa realidade de Jonas. Confrontando a nossa verdade. Como Jonas, frequentemente resistimos à verdade de Deus quando ela confronta a nossa verdade. Nós não queremos, nós dizemos não. Abraçar a verdade de Deus requer humildade e rendição. Abraçar a verdade de Deus requer humilhação e rendição. É se dobrar diante dele e dizer, eu me rendo à sua vontade, Senhor. É ser verdadeiro com ele e dizer, eu não quero ir, não é a minha vontade, eu não entendo desse jeito, mas eu me rendo à sua vontade. O que o Senhor quer fazer? A verdade de Deus confronta nossas verdades e ele não vai nos deixar em paz e tranquilos, porque ele vai trabalhar em nossas vidas, porque ele também nos ama. Além de Deus trabalhar em Nínive, Deus também trabalha na vida do profeta. Nós confiamos demais em nossos planos e uma das coisas que precisamos entender é confiar no plano de Deus. A história de Jonas nos ensina a importância de confiar no plano de Deus, no que ele fez como plano para todos nós, mesmo quando ele não se alinha aos nossos planos. A história de Jonas deixa claro isso para nós. Confiar no plano de Deus, mesmo quando esse plano de Deus não se alinha aos nossos planos. Talvez você tenha empurrado e tentado forçar com toda a sua energia e força para que o seu plano seja feito, para que a sua vontade seja feita. Mas nós precisamos entender que precisamos confiar no plano de Deus, mesmo quando ele é oposto e totalmente diferente dos nossos planos. Nos rendemos ao plano de Deus, nos rendemos à sua vontade. E eu confio no plano de Deus, mesmo eu entendendo que ele é totalmente oposto e contra aos planos que eu fiz na minha vida. Talvez você esteja totalmente decepcionado, porque Deus está com os planos e pensamentos totalmente diferentes do seu. Talvez você tenha lutado para fazer a sua vontade e os seus planos sejam os melhores. Você talvez apresentou no final do ano um plano para Deus da sua vida, só que a vontade de Deus para a sua vida seja outra. E aí você está lutando, o tempo passa muito rápido. É melhor você se dobrar diante dele e perguntar qual é o plano dele, não qual é o seu. Nós acreditamos que o plano de Deus ele se alinha ao nosso. Está errado isso. Nós devemos nos alinhar aos planos de Deus. Devemos confiar de verdade no plano de Deus. A transformação que é gerada em nós vem por meio da obediência a Deus. A verdadeira transformação ocorre quando nos submetemos à vontade de Deus, permitindo que sua verdade molde nossas ações e atitudes. Quando eu me rendo em obediência ao plano de Deus, eu sou transformado, moldado e ele trabalha em mim através da sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não é desejável, muitas vezes. Às vezes nós não desejamos, não é o que queremos do fundo do nosso coração, mas ela é boa, perfeita e agradável. Então, a obediência nos leva a um processo de transformação. Eu obedeço e faço o que Deus quer. Nem sempre será claro, nem sempre será nítido, mas se eu entendo que é a vontade de Deus, eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Para terminar, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Em que áreas da sua vida você está resistindo à verdade de Deus? Em que áreas? Teu casamento, seu namoro, sua finança, sua vida física, espiritual, seu trabalho, seus negócios.
Em que área você está resistindo à verdade de Deus para a sua vida? Talvez você ache que a forma de criar filhos, casamento, fazer sexo, gastar dinheiro, seja, seja a melhor que você aprendeu. Mas Deus pode estar pensando biblicamente totalmente ao contrário de você. Você está resistindo a cumprir o que a Bíblia diz sobre a sua vida. Como você pode cultivar um coração humilde e obediente ao chamado de Deus? Eu tenho aprendido a tudo que o mestre mandar, faremos todos. Deus falou, eu vou brigar comigo mesmo. Eu vou lutar com o meu coração para fazer a vontade de Deus. E o meu desejo é que ele ganhe sempre e que haja menos resistência no meu coração e que o Senhor, a vontade do Senhor seja feita. Seja feita na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Eu quero que você pense nisso, abrace a verdade de Deus e abandone as mentiras do coração. Que Deus te abençoe, compartilhe com alguém, mande para algum amigo, mande para alguém que está fugindo de Deus, para Deus pegar ele. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar. E se você quiser andar conosco, nos procure aí nas redes sociais, Tomando a Forma de Cristo, no Instagram. Você pode entrar para o grupo da Missão Tomando a Forma de Cristo e receber também por lá reflexões, meditações e ser abençoado, ok? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.